Olá, alunos do nono ano, vamos para mais uma correção da atividade. Correção da atividade 7. Esse assunto é sobre a equação do segundo grau. Então, vamos lá. Número 1. Nas equações abaixo, determine os valores dos coeficientes A, B e C e o valor discriminante. Então, primeiramente, vamos identificar os coeficientes A, coeficiente B e o coeficiente C. O coeficiente A, chamado de coeficiente dominante, é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Então, nesse caso, é 3. O coeficiente B é o que está multiplicando o x. Então, nesse caso, é o menos 10. E C, o termo independente, ou seja, o número que está sozinho. Agora, vamos calcular o discriminante, que é representado pela letra grega delta, e tem como fórmula o quadrado de B menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui no caso vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3, que é o valor de A e de C. Menos 10 ao quadrado, base negativa expoente par, fica positivo. Então, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 100 menos 36, 64. Fazendo os mesmos passos no item B. Identificando os coeficientes A, B e C. O A, nesse caso, é quem acompanha o x ao quadrado, né? O número que multiplica o x ao quadrado, o coeficiente dominante, menos 1. Quem acompanha o x, quem multiplica o x, 10. E o termo independente. Perdão, aqui nós deveríamos ter organizado a equação primeiro. Porque a equação não está na forma geral, ou seja, não é igual a zero. Então, menos x ao quadrado, mais 10x, o 25 que está lá no segundo membro, ou seja, depois do igual, vem para o primeiro membro com a operação inversa. Então, menos 25 igual a zero. Agora sim, nós vamos identificar os coeficientes. O A, menos 1. O B, quem acompanha o x, que é 10. E o termo independente, menos 25. Agora, vamos calcular o discriminante, que é b ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 25. Então, delta é igual a 10 ao quadrado, 100, menos com menos mais com menos menos, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, vezes 25, 100. 100 menos 100, 0. O item C, para nós determinarmos os coeficientes, temos que organizar a equação na forma geral. Então, fica x ao quadrado, menos 2x passa para o primeiro membro, mais 2x, mais 4 passa para o primeiro membro como menos 4, igual a 0. Então, aqui nós temos A igual a 1, B igual a 2 e C igual a menos 4. Calculando o discriminante. Então, delta é igual. O B aqui é 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. Então, delta aqui vai ser 4, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, delta aqui vale 20. Deixa eu só separar aqui. Questão 2. Determine os valores reais de M
para que as equações abaixo com incógnita x seja de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem o formato ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o a tem que ser diferente de zero. O coeficiente dominante tem que ser diferente de zero. Nesse caso, quem é o coeficiente dominante? M mais 3. Então, M mais 3 deve ser diferente de zero. Isso implica que M tem que ser diferente de menos 3. Então, M pode ser qualquer número real, menos o menos 3. No item B, o coeficiente dominante é 2M menos 5. Deve ser diferente de zero. Então, 2M tem que ser diferente de menos 5 passa para o outro número como 5 positivo. E o 2 está multiplicando, então passa dividindo. M tem que ser diferente de 5 meios. O item C, o coeficiente dominante é 6 menos 3M, deve ser diferente de zero. Menos 3M deve ser diferente de menos 6. M deve ser diferente de menos 6 dividido por menos 3. Então, multiplicando, passa dividindo. Então, significa que o M tem que ser diferente de menos com menos mais. 6 dividido por 3, 2. Então, essa é a condição para que essas equações sejam do segundo grau. Determine os valores de M para que as equações abaixo sejam de segundo grau. O M pode ser qualquer número real diferente de menos 3. O M no item B pode ser qualquer número real diferente de 5 meios. E o M no item C pode ser qualquer número real diferente de 2. Porque se nós substituirmos o M aqui igual a 2, 6 menos 3 vezes 2 vai dar 6 menos 6, que dá 0. Esse termo ia ser o x ao quadrado ia ser multiplicado por 0 e anular. E a equação do segundo grau deixa de existir. Por isso, é necessário que, na equação do segundo grau, o coeficiente dominante, ele deve ser diferente de 0. Questão 3. Determine o conjunto de solução das equações do segundo grau na incógnita x. Para resolver a equação do segundo grau, eu vou usar primeiramente Bhaskara. Então, o primeiro passo é determinar os coeficientes. Indicando os coeficientes, A é 1, B menos 7 e C igual a 10. E aí, em seguida, identificamos os coeficientes, agora eu vou calcular o discriminante, que é dado por B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é a expressão, a fórmula do discriminante. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 7 ao quadrado é negativo, o expoente é par, fica positivo. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Então, o delta é igual a 9. Bom, o delta deu positivo, então eu vou esperar aqui duas raízes reais distintas, duas soluções reais distintas. Segunda parte, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, vai ficar o seguinte, o oposto de b, o b é menos 7, então fica 7 positivo, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 9, 2 vezes o a, que vale 1. Vou ficar com 7 mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3, exato. E 2 vezes 1, 2. Chegou aqui, nós vamos separar o x' e x duas linhas. 7 mais 3 sobre 2. 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2, 5. É uma solução dessa equação. E a outra seria 7 menos 3 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, as soluções dessa equação é 2 e 5.
Já esperávamos, porque o discriminante foi positivo. Duas soluções reais distintas, 2 e 5. No item B, poderia usar Bhaskara? Sim, mas aqui eu vou usar soma e produto. Significa que a soma das raízes, o S, a soma das raízes, ou seja, x' mais x duas linhas, é igual a menos B sobre A. Quem é B aqui? O B é menos 8. Então, o oposto desse coeficiente é menos B. Se o B é menos 8, vai ficar 8 positivo dividido por A, que é 1. Então, a soma das raízes tem que dar 8. Já o produto das raízes, que é x' vezes x duas linhas, é C sobre A, que nesse caso é 12 dividido por 1, que é igual a 12. Então, eu tenho que procurar um x' e um x duas linhas. De fato, aqui, quando eu somar esse x' e esse x duas linhas, o resultado deu 8. E quando eu multiplicar esses valores, dê 12. Começa pela multiplicação. Quais são os números que multiplicaram de 12? 3 vezes 4 dá 12. 3 mais 4, 7, não é? 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 2 mais 6, 8. Ok. Então, aqui nós já encontramos as nossas raízes por dedução, que é x' e x duas linhas igual a x' deu 2 e x duas linhas deu 6. Somando 2 mais 6, 8, e 2 vezes 6, 12. Então, a solução dessa equação é 2 e 6. Aqui nós usamos soma e produto. No item C, vamos usar soma e produto. Pode ser básica? Pode. Tá? O que aconteceu aqui? Então, vamos lá. Soma e produto. Nós temos que a soma é igual x' mais x duas linhas, que é menos B sobre A. Nesse caso, menos 2 sobre 1, que é menos 2. Então, a soma das raízes tem que dar menos 2. E o produto é x' vezes x duas linhas. C sobre A, ou seja, menos 8 sobre 1. Tem que dar menos 8. Então, vamos lá para o nosso rascunho. Quais serão as x' e x duas linhas? De modo que eu preciso de dois números que o produto deles dá menos 8 e a soma deles dá menos 2. Sem preocupar com o sinal, para dar 8, a gente tem 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Como o produto tem que dar menos, então um deles, ou o 4, ou o 2 é negativo. Porque mais com menos, menos. Agora, como a soma dá menos 2, então significa que o maior tem que ser negativo. Menos 4. Então, menos 4 mais 2, menos 2, ok? Menos 4 vezes 2, menos 8. Então, as duas raízes que nós encontramos é menos 8, menos 4, menos 4 e 2. Então, a solução dessa equação é menos 4 e 2.
Então, continuando aqui, nós vamos ter a letra D para resolver. Resolva a equação do segundo grau. Observando a letra D, nós vamos ver que ela é uma equação incompleta. Ou seja, ela tem um termo aqui faltando, ela tem 2 termos, a completa teria 3 termos. Então, significa que um dos seus coeficientes é igual a zero. Então, se eu determinar os coeficientes, aqui, ó, o A é 4, o B é quem acompanha o X, não tem o X aqui, então significa que o B é zero, e o C é menos 20, o termo independente. Como o B é zero, então, nesse caso, nós vamos determinar a solução da equação usando o método mais simples, que é simplesmente isolar o x. 4x ao quadrado menos 20 passa para o segundo membro mais 20. X ao quadrado é igual a 20 dividido por 4. Então, x ao quadrado é igual a 5. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, x ao quadrado, nós vamos extrair a raiz quadrada de 5. Não esqueça que, nesse caso, nós temos que colocar o mais ou menos, porque tanto o valor positivo quanto o negativo ao quadrado dá 5, é mais raiz de 5 menos raiz de 5. Então, a solução dessa equação é menos raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Como a raiz não é exata, nós deixamos dessa forma. No item E, ela também é incompleta, mas o termo independente que é igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos usar fatoração. Fatoração é colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, eu vou dividir cada termo por x. Eu vou tirar um x de cada termo. Então, para o primeiro termo fica 5x, mais para o próximo termo fica só o 4, igual a zero. Como que a gente tem um produto de 2 fatores iguais a zero, pela lei do anulamento, isso significa que um deles, o primeiro fator, é nulo, ou o segundo fator é nulo, igual a zero. Aqui eu já tenho uma das soluções. Agora, menos 5x igual mais 4 passa para o segundo membro, menos 4. Então, x é igual. Para mim isolar o x, o menos 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, menos 4 dividido por menos 5. Então, x é igual menos com menos mais 4 quintos. Esta é a outra solução. Então, a solução dessa equação é 0 e 4 quintos. Questão F. Aqui, nós podemos determinar uma equação equivalente. O que é isso? Observando os coeficientes, eles são todos pares. Então, eu posso dividir a equação por 2. Vamos obter x ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Neste caso, nós escrevemos uma equação equivalente à primeira. O que significa isso? Que elas são diferentes, mas possuem a mesma solução. Então, vamos resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 8. E aqui, vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, determinando os coeficientes. Quais são os coeficientes? A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a 8. Em seguida, determinando o valor de delta. Delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O B, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, que é 8. Menos 5 ao quadrado vai dar 25 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. Então, o delta dá menos 7. Ótimo.
Quando o discriminante é negativo, o que significa para nós? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Significa que quando eu for substituir aqui, ó, menos B, quando eu for substituir aqui, o oposto de B, que é 5 mais ou menos raiz quadrada de menos 7 sobre 2 vezes 1. Isso daqui não tem solução dentro do conjunto dos números reais, pois não possui raiz quadrada de número negativo. Então, a solução aqui é vazia. Se o discriminante, o delta, for negativo, a equação não possui solução. Letra G. Identificando os coeficientes. Os coeficientes A é 6, B é 1 e o C menos 1. É só observar aqui, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. O A é quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o termo do x e o C é o termo independente. Agora, delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes menos 1. Então, fica 1 ao quadrado, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 6, 24. Vezes 1, 24. 1 mais 24, 25. Segunda parte. X é igual ao oposto de B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. O oposto de B vai ser menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 25, 2 vezes o A, que nesse caso é 6. Resolvendo aqui, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 6 é 12. Desmembrando agora x', que é menos 1 mais 5 dividido por 12, e x duas linhas, que é menos 1 menos 5 dividido por 12. Se eu devo 1 e tenho 5, eu pago e fico com 4 ainda. Essa fração não é exata, então eu vou simplificar ela. 1 dividido por 3. Agora, menos 1 com menos 5, sinais iguais, repete sinal e soma. Também não é a divisão exata, então vamos simplificar. Menos 1 sobre 2. A solução dessa equação é menos meio e 1 terço. Questão H. A equação não está organizada. Então, o primeiro passo é organizar. 4x ao quadrado menos 12x mais 9 igual a 0. Colocamos ela na forma geral. Agora, vamos determinar a solução dessa equação. Por Bhaskara, A igual a 4, B igual a menos 12 e C igual a 9. Então, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a menos 12 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Menos 12 ao quadrado, negativo, elevado ao expoente par, fica positivo. 12 vezes 12 é 144. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 54, mais 5, 9 com 4, 14. 100 e... Ou seja, o delta foi igual a 0. O que significa quando o delta dá 0? Significa que, quando substituirmos na forma, vamos encontrar duas raízes reais iguais.
ou uma solução real? Olha, o oposto de B, o B é menos 12, então vai ficar 12 positivo, mais ou menos raiz quadrada de zero, 2 vezes o A, que vale 4. Então, aqui eu vou ficar com 12, mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero, 2 vezes 4, 8. Então, significa que nosso x' é 12 mais zero, dividido por 8, e o x dos linhas é 12 menos zero dividido por 8. Por esse fator, somar zero e subtrair zero, não vai mudar o x' e o x duas linhas. Então, por isso, são duas raízes reais iguais ou uma raiz real. Aqui não dá divisão exata, vou simplificar por 4, 3 meios, aqui é o mesmo valor, né? Então, a solução dessa equação é 3 meios. Então, o que a gente pode concluir? Que quando nós vamos calcular a equação através da forma de Bhaskara, se o discriminante for zero, a equação vai ter uma solução. Se o discriminante for um número negativo, a equação não tem solução. E se o discriminante for positivo, a equação tem duas soluções distintas. Na questão I, nós temos x menos 5 ao quadrado igual a 1. Essa equação nós temos que desenvolver ela primeiro. X menos 5 ao quadrado é o quadrado da diferença, podemos usar produto notável aqui, ou simplesmente entender que x menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 5 vezes x menos 5. E aqui nós vamos fazer distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes menos 5, menos mais, 5 vezes 5, 25. O mais 1 vem para o primeiro membro, menos 1 igual a zero. Agrupando os termos semelhantes, x ao quadrado, menos 5x com menos 5x, repete sinal e soma 10x, 25 menos 1, 24 igual a zero. Ok, aqui vou usar soma e produto, em vez de usar Bhaskara. Ou seja, a soma das raízes, ou seja, x' mais x duas linhas, dá menos b sobre a, que nesse caso é 10, já que o b é menos 10, o oposto de menos 10, 10 sobre 1, 10. A soma tem que dar 10. E o produto das raízes, x' vezes x duas linhas, é C sobre A, 24 dividido por 1. Então, quais seriam os dois números, o x' e o x duas linhas, de maneira que o produto deles dê 24 e a soma deles dê 10. 6 e 4. 6 vezes 4, 24. 6 mais 4, 10. Então, o x' é 6 e o x duas linhas é 4. Então, a solução dessa equação é 4 e 6. Lembrando que o método soma e produto não dá para qualquer equação, né? São aquelas raízes inteiras mais fáceis de determinar. Então, verifica primeiro se é mais fácil usar soma e produto ou forma de Bhaskara. A forma de Bhaskara é geral, é para todas. Questão 4. Em sua aula, o professor de matemática propôs o seguinte problema. A diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número é 80. Depois de um certo tempo, seus alunos começaram a apresentar as soluções. André disse que a solução era menos 8 e 10, Bruna disse que a solução era 8 e 10, Carlos disse que era 8 e menos 10, e Débora disse que era menos 8 e menos 10. Então, vamos resolver esse problema. Primeira coisa, vamos equacionar esse problema. Então, a diferença
é a mesma coisa que subtração. Então, eu vou subtrair alguma coisa pela outra. Então, a diferença entre o quadrado e o dobro de um mesmo número. Eu vou chamar esse número de x. Então, a diferença entre o quadrado desse número e o dobro desse mesmo número. Então, o quadrado é o número elevado a 2 e o dobro é 2 vezes esse número. A diferença entre o quadrado e o dobro desse mesmo número ou seja, é igual a 80. Então, o que a gente tem aqui? Uma equação do segundo grau. Organizando ela, colocando tudo no primeiro membro, temos que x ao quadrado menos 2x menos 80 é igual a 0. Nesse caso, você tem a opção de verificar se menos 8 e 10 seria a solução ou resolver. Você pode usar Bhaskara, soma e produto, qualquer uma das maneiras. Usando soma e produto, a soma das raízes, ou seja, x' mais x duas linhas, é menos b, então o oposto de b, sobre a. Menos b sobre a, que daria mais 2 sobre 1, 2. A soma tem que dar 2. E o produto das raízes, ou seja, x' vezes x duas linhas, tem que dar c sobre a, ou seja, menos 80 sobre 1 tem que dar menos 80. E aí, aqui eu posso verificar, ó. Menos 8 mais 10 dá 2. Menos 8 vezes 10, menos 80, ok? 8 vezes 10, 80 positivo, fora. 8 vezes menos 10, menos 80. Só que 8 com menos 10 é menos 2. Então, furado para a soma. Produto, menos 8 vezes menos 10 dá mais 80. Então, furado no produto. Então, a resposta correta é a de André. Questão 5. O seguinte problema matemático foi encontrado em uma escavação arqueológica. Vamos lá para o problema. A diferença, então, de novo, nós vamos subtrair a diferença entre o dobro do quadrado, ou seja, 2 vezes do quadrado de um número positivo, eu não sei que número é esse, vamos chamar de x, o dobro do quadrado de um número positivo x. Então, a diferença entre o dobro do quadrado de um número positivo e o triplo desse número, ou seja, 3 vezes esse número, é 77. Olha, que para equacionar o problema, nós temos que ler com tranquilidade, ó. A diferença, então, eu vou subtrair alguma coisa pela outra. A diferença entre o dobro do quadrado de um número positivo, aqui está a primeira parcela, né? O dobro, 2 vezes, o quadrado de um número, eu não sei que número que é esse, então x ao quadrado, menos o triplo desse número, ou seja, 3 vezes esse número desconhecido. 3 vezes x é igual a 77. Então, aqui a gente tem uma equação do segundo grau, vamos organizar ela. 2x ao quadrado menos 3x menos 77 igual a 0. Agora, vamos resolver essa equação do segundo grau. Por Bhaskara, A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a menos 77. Primeiro, determinando o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B é menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, vamos ter menos 3 ao quadrado, base negativa, expoente par, fica positivo. Menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 77 vezes 8.
56 vai 5. 8 vezes 7, 56. Com 5, 61. Então, aqui nós temos então 77 vezes 8 dá 616. Somando, vamos dizer 625. Segunda parte da fórmula. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. O oposto de B, se o B é menos 3, fica 3, mais ou menos a raiz quadrada de 625 sobre o dobro de A, 2 vezes 2. Então, vai ficar 3 mais ou menos. A raiz quadrada de 625 é exata, 25. Pois 25 vezes 25, 625. 2 vezes 2, 4. E aqui, vamos determinar o x', 3 mais 25 dividido por 4. E o x duas linhas, 3 menos 25 dividido por 4. 3 mais 25, 28. 28 dividido por 4, 7. 3 menos 25, menos 22 dividido por 4. Nesse caso, não dá divisão exata, eu vou simplificar. Menos 11 meios por 2. Só que ele fala que, aqui, ó, a diferença entre o quadrado de um número positivo. Então, ele quer o número positivo. Qual é o valor? 7. Portanto, o número positivo é 7. Esse resultado não convém para este problema. Questão 6. Sabemos que um polígono do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com raízes x' e x duas linhas, pode ser escrito na forma fatorada, que é o coeficiente a, que multiplica x menos o x', que é uma das raízes, vezes x menos x duas linhas, que é a outra raiz, igual a zero. Ou seja, essas duas expressões são iguais. Assim, temos que essa expressão, ou seja, a fatorada, é igual à forma geral da equação do segundo grau. Nessas condições, escreva a equação do segundo grau com o termo dominante igual a 1, cujas raízes são os números. Bom, ele está me dizendo que no item A, o x' vale 6 e o x duas linhas vale 1. Então, aqui, e é para assumir para todos os itens que o termo dominante, ou seja, o A, é igual a 1. Então, eu tenho aqui, a forma fatorada é A, que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas igual a zero. Bom, aqui, o coeficiente A, o termo dominante, é 1, x menos o x', que é 6, vezes x menos x duas linhas, que é 1, igual a zero. O número 1 na multiplicação, ele não tem, ele é neutro, então ele não vai alterar a conta. Então, aqui nós vamos simplesmente fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 1, menos com menos, mais 6 igual a zero. X ao quadrado é igual menos 1x com menos 6x, menos 7x, mais 6 igual a zero. Esta é a
equação do segundo grau, que possui as raízes 6 e 1, e o coeficiente A igual a 1. Então, vamos lá. Aqui eu não vou escrever a fórmula fatorada de novo, eu já vou substituir nas expressões. Ó, como o coeficiente A é 1, então eu vou ter x menos 7, que multiplica x menos 3, que é a outra raiz, igual a 0. Então, uma das raízes é 7, x' é 7 e x2' é menos 3. Então, cuidado com esse menos 3. Então, vamos ter x menos 7, que multiplica x menos com menos, mais 3 igual a 0. Então, aqui vamos para a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 7 vezes x, menos 7x. Menos 7 vezes mais 3 vai dar menos 21. Agora é só organizar. X ao quadrado, mais 3 com menos 7, se você tem 3 e deve 7, você vai ficar devendo 4 ainda. Depois você paga 3, fica devendo 4. Menos 21 igual a 0. Esta é a equação que possui raiz 7 e menos 3. Determinando a equação do segundo grau, que possui as raízes menos 4 e menos 2, e no enunciado está dizendo que o coeficiente A é 1. Então, nós vamos escrever a forma fatorada. X menos 4, que é o x', a primeira raiz, e x menos 2, que é o x2'. Então, vamos ter x mais 4, que multiplica x mais 2 igual a 0. Agora, é distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 2x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 2, 8. Agrupando, temos que x ao quadrado mais 8. 2x mais 4 é 6. 6x mais 8 igual a 0. Esta é a equação do segundo grau que possui essas raízes. Nós estamos determinando a equação a partir das raízes. Então, uma das raízes é 2, então é x menos 2, que multiplica x menos 10. Então, vamos ter x menos 2, que multiplica x menos com menos, mais 10 igual a 0. Fazendo distributiva, temos x vezes x, x ao quadrado. X vezes 10, 10x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 10 dá menos 20 igual a 0. X ao quadrado mais 10x menos 2x, 8x menos 20 igual a 0. Então, a partir das raízes, nós vamos determinar as equações. X menos a raiz, que é 5, que multiplica x menos a outra raiz, que é menos 5. Então, por isso, a necessidade desses parênteses. X menos 5, que multiplica x menos com menos, mais 5 igual a 0. Fazendo distributiva, temos x vezes x, x ao quadrado, x vezes mais 5, mais 5x, menos 5 vezes x, menos 5x, e menos 5 vezes mais 5, menos 25, igual a 0. Esses
dois termos são opostos, então eles se anulam. Então, x ao quadrado menos 25 igual a zero. Esta é a equação que gera as raízes 5 e menos 5. Aqui nós temos x menos 3, x menos a raiz, que multiplica x menos 0 igual a zero. X menos 3, que multiplica x igual a zero. Fazendo aqui a distributiva, vamos ter x vezes x, x ao quadrado, menos 3x igual a zero. Esta é a equação que gera essas raízes, 3 e 0. A mesma coisa para os demais. Tem raiz, mas não se assusta, ó. X menos raiz quadrada de 6, que multiplica x menos raiz quadrada de 6 igual a zero. X menos raiz quadrada de 6, que multiplica x mais raiz quadrada de 6. Agora, fazer distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes raiz de 6 x, menos raiz de 6 vezes x, menos com mais menos, raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6, pois raiz de 36 é igual a 6. Esses dois termos são opostos, então x ao quadrado menos 6 igual a zero é a equação do segundo grau que gera essas raízes. Aqui, x menos 1, que multiplica x menos meio, igual a zero. Determinando a distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos meio vezes x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos com menos mais, 1 vezes meio, meio. Aqui temos que agrupar termos semelhantes, ou seja, o termo que tem x. Aí, para isso, a gente tira a mínima, x ao quadrado. Menos meio com menos 1, menos meio e menos 1. Tiramos o mínimo, 2 dividido por 2, 1, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, vamos obter menos 3 meios. Então, vamos ter menos 3 meios de x mais meio igual a zero. Então, aqui é a equação que gera essas raízes. Nós estamos fazendo o processo inverso. A partir das raízes, estamos determinando a equação que gera elas. A partir da equação fatorada, ou seja, x menos a raiz, que nesse caso é raiz quadrada de 3, vezes x menos x duas linhas, ou seja, a segunda raiz, menos raiz de 3, igual a zero. Então, a gente tem que x menos raiz de 3, que multiplica x mais raiz de 3, menos com menos, mais igual a zero. Aplicando a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes raiz de 3x, menos raiz de 3 vezes x, menos raiz de 3x, menos com mais menos, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Esses dois termos são opostos, então x ao quadrado menos 3 igual a zero. Questão 7. Dê somente a soma e o produto das raízes da equação. Então, aqui ele quer que você determine a soma e o produto. A soma das raízes
que é x' mais x2', é determinado por menos b sobre a. E o produto, ou seja, x' vezes x2', é c sobre a. Então, é só escrever. Menos b. Se o b é menos 6, e eu quero o oposto, então vai ficar 6 sobre 2, que no caso é 3. A soma deu 3. O produto é c menos 11 dividido por 2. Como a divisão não é exata, deixa em formato de fração. Item B. A soma, então, é menos b sobre a. No caso aqui, o b é menos 4. Então, fica menos 4, dividido por a, que é 5. Menos com menos mais, 4 sobre 5. Por isso que eu faço direto. Menos b, o oposto, é só você trocar o sinal. O produto, de novo, eu não organizei a equação. Organizando a equação, ó, 5x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Para determinar os coeficientes, a equação tem que estar na forma geral. C sobre A. O C é menos 12 e o A, 5. Então, deixa em formato de fração, pois a divisão não é exata. Então, vamos determinar a soma e o produto. A soma menos B sobre A e o produto C sobre A. Nesse caso, o coeficiente B não está aqui, que é quem acompanha a instituição, é 0. 0 dividido por 3, que é o A, é 0. Então, a soma aqui dá 0. O produto é C, que é o termo independente, 55, dividido por A, que é 3. Deixo dessa forma, porque a divisão não dá exata. A soma menos B sobre A. O oposto de B, se B é menos 6, fica 6 dividido por A, que é 1, dá 6. O produto, C sobre A. O termo independente aqui nesse caso não aparece, então ele é 0, dividido por 1, 0. Isso configurou tudo aqui, ó. Aqui, determinando a soma, menos B sobre A, 6 sobre 1, que é 6, e o produto, que é C sobre A, ou seja, 12 sobre 1, que é 12. A soma dessa equação, a soma das suas raízes, menos B sobre A, ou seja, menos 10 sobre 1, menos 10, a soma dá menos 10. E o produto C sobre A, 25 dividido por 1, 25. Ele quer somente a soma e o produto. Na questão 8 e última, nós temos o seguinte: seja x1 e x2 as raízes dessa equação, da equação 10x ao quadrado mais 33x menos 7 igual a 0. Então, as raízes dessa equação eu estou chamando de x1 e x2. São raízes. O número inteiro mais próximo de... Então, a gente quer calcular a expressão 5, que multiplica x1 vezes x2, mais 2 vezes que multiplica x1 mais x2. Para resolver essa expressão, nós não precisamos resolver a equação. Uma vez que aqui a gente pode determinar a soma das raízes, ou seja, x1
mais x2 é justamente menos b sobre a, ou seja, menos 33 sobre 10. E o produto, ou seja, x1 vezes x2, é c sobre a, que no caso é menos 7 sobre 10. Agora é só substituir aqui na nossa expressão. 5 vezes o produto das raízes, que é menos 7 sobre 10, mais 2 vezes a soma das raízes, que é menos 33 sobre 10. Então, vamos ficar com, multiplicando, 5 vezes menos 7 dá menos 35. Aqui é o número inteiro, 1 vezes 10, 10. Mais com menos, menos. 2 vezes 33, 66. 1 vezes 10, 10. Sinais iguais, nós mantemos o sinal, já que o denominador é o mesmo, é 10, então eu conservo e soma. 35 mais 66. 35 mais 66. 5 mais 6, 11, vai 1. 101. Então, o número inteiro mais próximo aqui seria aproximadamente a menos 10. Então, o número inteiro mais próximo é o item B, menos 10. Então, faça a correção. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. E envie as fotos.